Futuros policiais rodoviários federais, sejam muito bem-vindos à nossa aula 06 de Direito Penal aqui no Tática Concurso. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, olha, é um verdadeiro divisor de águas nos concursos: erros e falhas na tipicidade. Então, fica ligado, porque dominar isso aqui é o que vai botar o distintivo no peito de vocês. Bora lá! Prepara o material porque nosso foco hoje é total em macetes, na teoria que realmente cai na prova e, claro, naquelas pegadinhas que a gente sabe que eliminam a maioria. O objetivo aqui é um só: garantir a sua aprovação. Vamos juntos nessa! Vamos começar pelo alicerce de tudo, o erro de tipo essencial. Entender bem esse conceito é a base para a gente construir todo o resto. Pensa nele como aquele engano mais fundamental, sabe? Aquele em que o agente nem se dá conta de que está cometendo um crime. A lógica é bem simples. A pessoa age, só que com uma visão completamente distorcida da realidade. O exemplo clássico que as bancas adoram é o do caçador. Ele atira num arbusto achando que é um animal, mas na verdade atinge uma pessoa. Ele errou sobre o elemento alguém do crime de homicídio. E para não esquecer nunca mais, memoriza o macete. A pessoa pensa: caramba, eu não sabia o que eu estava fazendo. E aqui, pessoal, está o coração do assunto, o artigo 20 caput do nosso Código Penal. A regra é cristalina. O erro de tipo essencial sempre, eu vou repetir para você gravar, sempre exclui o dolo. Não existe dolo se não há consciência da realidade. E é justamente a consequência disso que a sua prova vai querer saber. Agora, presta muita atenção nessa divisão aqui que o slide está mostrando. A pergunta é: esse erro era evitável ou era inevitável? Se o erro for invencível, ou seja, inevitável, quer dizer que qualquer pessoa naquela mesma situação cometeria um engano. Nesse caso, a gente exclui o dolo e a culpa. O resultado? Atipicidade total. Não há crime. Mas, se o erro for vencível, ou seja, evitável, se com um pouquinho mais de cuidado o agente não teria errado, aí a história muda. O dolo continua excluído, mas a culpa permanece. A pessoa vai ser punida por crime culposo, mas atenção, só se existir essa previsão na lei. E chegamos na pegadinha de ouro da sua prova. E se o crime não tiver uma modalidade culposa prevista em lei? Pensa no furto ou no roubo. Se o erro de tipo vencível acontece num crime desses, o agente vai ser impune. É isso mesmo, o dolo é excluído pelo erro e como não existe furto culposo para punir, o fato se torna atípico. Essa é a questão que derruba o candidato desatento. Fique esperto. Beleza, agora vamos para o erro de tipo acidental. Aqui, a situação vira completamente. O agente sabe que está cometendo um crime, ele tem o dolo, a intenção está lá. O erro dele é sobre um detalhe secundário, periférico, algo que não muda a essência do crime que ele queria cometer. Na sua prova, o foco vai ser em 3 tipos principais de erros periféricos. Primeiro, o erro sobre a pessoa, que é uma confusão mental sobre quem é a vítima. Segundo, o erro na execução, que é uma falha de habilidade, uma falha na pontaria, por exemplo. E terceiro, o erro sobre o nexo causal, que é quando o resultado acontece de um jeito diferente do que foi planejado. Diferenciar erro in persona de aberratio ictus é simplesmente fundamental. No erro in persona, o erro é na cabeça, é mental. O agente quer matar o João, vê o Pedro passando, acha que é o João e atira. Ele confundiu a vítima. Já na aberratio ictus, o erro é motor, é na execução. O agente quer matar o João, mira certinho no João, mas na hora de atirar, treme a mão, erra o disparo e acerta o Pedro que estava do lado. A identificação estava certa, mas a execução falhou. Guarda bem essa diferença, hein? E se liga nessa situação que a banca adora explorar. E se no erro de execução o agente atinge o alvo que ele queria, e também um terceiro inocente? Nesse caso, que a gente chama de resultado duplo, a regra muda completamente. A gente vai aplicar o concurso formal de crimes, lá do artigo 70. O agente vai responder pelos 2 resultados com a pena aumentada. Anota aí, resultado duplo na aberratio ictus é igual a concurso formal. Ponto. Vamos avançar agora e analisar o crime impossível. Essa é aquela situação em que, desde o comecinho, a ação do agente estava fadada ao fracasso. O crime simplesmente não tinha como acontecer. Era impossível. A base legal para isso está no artigo 17 do Código Penal. Ele diz: não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.
E o que isso quer dizer na prática? A consequência é que a natureza jurídica do crime impossível é ser uma causa de exclusão da tipicidade, ou seja, o fato deixa de ser considerado crime. Simples assim. Esse slide aqui ilustra um ponto crucial, que define se vai haver crime ou não. O Brasil adota a chamada teoria objetiva temperada. E o que esse nome complicado significa? Significa o seguinte: só vai existir crime impossível e, portanto, impunidade, se a ineficácia do meio ou a impropriedade do objeto forem absolutas. Se essa impossibilidade for só relativa, significa que o bem jurídico corria um perigo real, e aí, meu amigo, a gente vai ter uma tentativa punível. Então, o crime impossível se apoia em dois pilares, que estão lá no artigo 17. O primeiro é a ineficácia absoluta do meio, que é quando a ferramenta que a pessoa usa é totalmente incapaz de produzir o resultado. E o segundo é a absoluta impropriedade do objeto, que é quando a vítima ou a coisa não pode sofrer aquela ação criminosa. Para fixar de vez o conceito, vamos aos exemplos clássicos. Tentar matar alguém com uma arma de brinquedo ou tentar envenenar com um açúcar achando que é veneno. Isso é ineficácia absoluta do meio. Agora, tentar fazer um aborto numa mulher que nem está grávida ou atirar num cadáver pensando que a pessoa está viva, isso é absoluta impropriedade do objeto. Nos dois casos, o crime nunca, jamais poderia ter acontecido. Agora chegamos no ponto alto da nossa aula, a jurisprudência. A teoria é fundamental, claro, mas é na aplicação dos tribunais que a banca vai te testar de verdade. Vamos ver como esses conceitos caem em situações que são verdadeiras armadilhas. Foco total aqui na diferença entre flagrante preparado e esperado. No preparado, a polícia induz o agente a cometer o crime só para poder prendê-lo. É tipo um crime de ensaio. A súmula 145 da STF já matou a questão. Isso configura crime possível e a prisão é ilegal. Já no flagrante esperado, a polícia já está sabendo do crime e fica só de prontidão, sem interferir, esperando o momento certo para agir. Nesse caso, a prisão é totalmente ilegal. Esse slide aqui é um resumo tático para você não cair em nenhuma pegadinha. O flagrante preparado, a gente já viu, é crime impossível, certo? E o furto em loja cheia de câmera e segurança. O STJ, lá na súmula 577, entende que isso não é crime impossível, é tentativa punível, porque a vigilância só dificulta, não torna o crime absolutamente impossível. E o estelionato com cartão de crédito que já está bloqueado? Nesse caso, sim, é crime impossível, porque o meio é absolutamente ineficaz. Ufa! Passamos pela teoria, pelos artigos, pelas pegadinhas. Agora é hora de consolidar tudo isso, amarrar as pontas. Vamos para o nosso resumo tático final, aquela folha de consulta definitiva para o dia da prova. Usa-se fluxograma como sua ferramenta tática na hora do aperto. É um passo a passo para analisar a questão. Primeiro, tinha intenção? Sim. Depois, o meio era absolutamente incapaz ou o objeto era absolutamente impróprio, ou ainda, foi um flagrante preparado? Se a resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, a tese é de crime impossível, não tem erro. E para fechar, com chave de ouro, essa tabela é o mapa da mina. Ela compara lado a lado tudo que a gente viu. O erro de tipo essencial, que sempre exclui o dolo. O erro de pessoa e o erro na execução, que não exclui nada e tem regras próprias. E o crime impossível, que exclui a própria tipicidade do fato. Domina essa tabela e a sua chance de errar uma questão sobre isso vai a praticamente zero. No fundo, a essência por trás de tudo isso, especialmente da tal teoria objetiva temperada, é uma só. O direito penal só se importa com condutas que geram um perigo real, concreto, a um bem jurídico. A análise não foca só na intenção do agente, mas na realidade objetiva. Se o crime nunca pôde acontecer, não tem por que punir. E para finalizar, fica uma reflexão tática para o dia da prova. Sob pressão. Como diferenciar, num piscar de olhos, uma tentativa punível de um crime impossível? A resposta está na análise do perigo. O bem jurídico esteve realmente em risco, mesmo que por um segundo? Se a resposta for sim, é tentativa. Se nunca esteve, é crime impossível. Pensa nisso. E aí, curtiu essa aula tática? Então deixa o seu like, também inscreva-se no canal e já aciona o sininho para receber mais aulas como essa. E claro, compartilha com aquele amigo ou amiga que também está focado nos estudos. Manda este vídeo para essa pessoa agora. Lembre-se, juntos somos mais fortes. Até a próxima aula 07 e bons estudos!